Fala pessoal, tudo beleza? Sou o Pedro Coelho e seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Antes de começarmos a trabalhar justamente o tema desse vídeo, quero pedir para, se você não está inscrito, se inscreve, aciona o sininho. Sempre que eu subir conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Não esquece de dar o joinha aí para ajudar que esse vídeo e essas informações cheguem para um maior número de pessoas. O tema que eu gostaria de analisar com os senhores e com as senhoras nesse vídeo é justamente um aspecto processual da recente decisão por parte do Supremo Tribunal Federal, especificamente do ministro Celso de Mello, no inquérito 4827 lá no STF, e que envolve a autorização para a abertura de investigação criminal, de inquérito criminal, em desfavor do atual ministro da Educação, o Abraham Weintraub. E o que é que está sendo discutido nesse inquérito, o que está sendo investigado nesse inquérito? Supostamente, o ministro da Educação teria incorrido no crime do artigo 20 da Lei dos Crimes de Preconceito, a Lei 7716 de 89. E por quê? Porque nesse ano, nesse momento de Covid, o ministro tinha, através de suas redes sociais, feito ou insinuado que o coronavírus, a Covid-19, seria parte de um plano de dominação do mundo da China. Além desse conteúdo, desses comentários, houve uma abordagem jocosa em tom de ridicularizar o sotaque dos asiáticos, o sotaque dos chineses. Não há afirmação ou confirmação de que ele, de fato, incorreu em crime, mas diante dos elementos indiciários e dos fatos noticiados pela própria Procuradoria-Geral da República perante o Supremo, o ministro Celso de Mello autorizou a investigação criminal. Beleza? Certo, Pedro, mas o vídeo de hoje a gente vai tratar dessa investigação, sim e não. Eu não vou adentrar no mérito aqui da conduta atribuída ao atual ministro da Educação, mas um ponto especificado na petição do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República perante o Supremo, é que me causou de certa forma, estranhamento, discordância e, em boa hora, na minha visão, meu entendimento, humildemente, ele foi reproduzido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou, para ser mais honesto, eu venho a concordar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como com grande parte da doutrina. Não entendi, Pedro, calma. O ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje é justamente sobre o pedido, a sugestão, a menção por parte do Ministério Público Federal, por parte da Procuradoria-Geral da República, que após pedir ato contínuo ao pedido de abertura de inquérito criminal em desfavor do ministro da Educação, houve um pedido ou uma sugestão no sentido de que ele fosse ouvido em local, data e horário previamente combinado em comum acordo com a autoridade policial e o investigado e o ministro. E para sustentar esse pleito, a Procuradoria-Geral da República, na sua peça, faz expressa menção ao artigo 221 do Código de Processo Penal. E aí, Pedro, o artigo 221 do CPP, ele prevê essa possibilidade realmente de combinação de local, data e horário para a oitiva de algumas personalidades, de algumas autoridades públicas? Sim e não. Vamos por parte. De fato, várias autoridades públicas, quando ouvidas ou quando vão ser ouvidas na qualidade de vítima ou testemunha, eles têm a prerrogativa justamente de combinar previamente em comum acordo com a autoridade policial, a autoridade investigativa, o dia, hora e local mais conivente para ambas as partes. Mas perceba, o artigo 221 é taxativo ao apontar essa prerrogativa
quando essas autoridades forem vítima ou testemunha. Não há qualquer previsão normativa em sentido semelhante dessa prerrogativa quando a autoridade pública for o próprio investigado, como no caso aqui especificamente. Então, se o ministro de Estado, se o ministro da Educação, se o Abraham Weintraub, ele fosse ouvido nesse inquérito como testemunha ou mesmo como vítima, essa prerrogativa, esse pedido seria plausível, ele teria respaldo legal. No entanto, em se tratando de investigado, pessoal, não há qualquer previsão normativa que sustente isso. Essa, repito, é o entendimento de uma interpretação literal do artigo 221, também corroborada com esse entendimento exarado pelo ministro Celso de Mello, que vem seguindo basicamente a jurisprudência prevalecente nos tribunais superiores, assim como a doutrina processual penal. O ministro teve o cuidado de arrolar uma série de doutrinadores com essa posição, desde Mirabete, passando por Jorge Maluli, Pedro Henrique Demercian, Vicente Greco Filho, Eugênio Pacelli, Renato Brasileiro. Essa, repito, é a posição que eu sustento, inclusive, no meu livro. Enfim, basicamente, o que eu quero lembrar aqui para os senhores é que fique esperto. O ministro de Estado, ele tem sim a prerrogativa, assim como várias outras autoridades públicas, de ser ouvido em data, local e horário especificamente determinado, pré-determinado, pré-combinado em comum acordo com a autoridade policial e essa autoridade pública, desde que o faça na qualidade de vítima ou testemunha. Em se tratando de autoridade pública na qualidade de investigado, de indiciado, aí absolutamente existe respaldo legal. Na minha ótica, andou muito bem o ministro Celso de Mello ao indeferir essa sugestão exarada pelo Ministério Público Federal. Beleza? Tranquilo? Então fica muito esperto. Eu tenho várias postagens e outros vídeos falando da imprescindibilidade desse artigo 221. O parágrafo 1º, ele traz uma outra atribuição, uma outra prerrogativa, melhor colocando, apontando no sentido de que esses depoimentos poderiam ser por escrito. Mas perceba, você vai observar que o parágrafo 1º, ele é ainda mais restrito, são bem menos autoridades que têm essa prerrogativa. Então, tatua no braço o artigo 221, compreende a sua literalidade e fique esperto, porque o seu examinador vai cobrar, vai aparecer com a certeza que eu estou vivo, uma questão anunciando um ministro de Estado como investigado e abordando essa prerrogativa. Somente há essa prerrogativa de prévio agendamento em comum acordo com a autoridade policial de dia, data, horário e local, quando estiverem na condição de testemunha ou vítima. Jamais na qualidade de investigado. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu!